Bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Nesse vídeo de hoje, nós vamos analisar juntos aqui o XPIE, fundo da XP FIINFRA, né, da XP. E esse fundo aqui, a grande análise, o grande ponto é quanto que ele vai pagar em 2024, né, e quanto que está pagando hoje. Vamos fazer uma análise também da questão de rentabilidade, distribuição com viés de principal, distribuição com viés de rendimento. Então, a gente vai fazer uma leitura bem interessante sobre esses dois pontos aqui. Eu vou começar já por rendimento, né? Já que a gente está falando desse fundo aqui, então esse fundo ele tem 3 transmissões, o portfólio dele, o qual ele possui majoritariamente a maior parte das debêntures, né? Aqui está o carrego das transmissões, a duration, né, que a gente tem aqui. Ele tem 3 gerações de energia, sendo uma delas biomassa e 2 hídricas, né? Então, basicamente, aqui estão o carrego e duration. Isso aqui perfaz um carrego marcado a mercado de IPCA mais 9,7, uma duration média de 6,2. Ok? Então, esse é o portfólio e as taxas do fundo. Quando a gente observa versus pares de mercado, realmente é um bom portfólio, é um portfólio que remunera bem o cotista. Quando a gente percebe aqui, gente, a questão de cota, né? Bom, esse fundo, desde o início dele lá, a gente percebe que a cota negociava antes, chegou a negociar até médias 96, por exemplo, até R$ 100 no início, né? E final de 2021, essa cota caiu, né, para a faixa de 86, e assim ela permanece até o presente momento, né? Então essa cota realmente está negociando com desconto. Qual o nível de desconto? 0,94 do PVP. Então, quando a gente analisa o relatório de outubro e a gente vê aqui o fundo, esse nível de desconto faz com que o fundo acabe tendo um yield maior, né? Afinal de contas, se o fundo estivesse na patrimonial, esse yield seria menor, mas como a cota está sistematicamente amassada, né, esse yield acaba sendo maior. Então, o fundo ele vem entregando um yield de 16%, né, em todo esse período de amassamento de cota que a gente viu. É um fundo interessante do quesito patrimônio, 300 milhões, rentabilidade, liquidez boa, e a gente tem uma taxa de 0,95, não tem taxa de performance. Então, o que justifica esse desconto, que já vem quase 2 anos aí, a 0,94 do PVP, né? Esse é o objetivo a qual se propõe esse vídeo aqui. A gente vai analisar algumas vertentes para verificar por que desse nível de desconto, se existe algum motivo. Bom, o fundo ele tem 6 debêntures, né? Logicamente, se compara com os pares, que tem entre 20 e 40 debêntures dentro do mercado de infra, ele tem menos, né? São 6. Mas há de se considerar que 60% dessas debêntures, praticamente, são transmissões, das quais o fundo é acionista no fundo XPIE, através de uma SPE. Então, o fundo ele é acionista, na verdade, ele é dono praticamente 60% dessas debêntures, desses ativos aqui, aos quais geram rentabilidade, que, por consequência, vão pagar essa dívida. Então, a gente poderia dizer, afirmar assim, que 60% da rentabilidade desse fundo, de alguma maneira, ela tem um nível de segurança maior, se vocês concordam comigo, né? Por estar em ativos da própria gestão aqui dentro, ativos de transmissão, ativos bastante seguros, com RAP contratados de longo prazo. Os demais ativos, né, a gente tem aqui a gameleira, a geração de biomassa, 36%, e as 2 gerações hídricas, 8%. Todos eles com energia vendida já, tá? Então tem receita assegurada de entrada, né? Agora o ponto aqui, realmente, concentração, né? Principalmente a gente tem que ficar de olho nessa operação aqui da biomassa, né? Então, essa operação seria uma operação para a gente ficar de olho aqui, porque as hídricas têm participação menor. Bom, aqui estão o preço da energia, quanto que está negociando, a quanto está vendida a energia, e uma descrição melhor de cada um dos ativos dele. Então, para quem interessar aí, dá uma olhadinha com calma aqui nesse prospecto, né, do relatório, né? Se quiser dar um pause aí, dá uma lida aí em cada ativo. Eu não vou passar com detalhe aqui para não levar muito tempo. Por quê? O foco central desse vídeo aqui é a gente analisar a questão de rentabilidade, distribuições, previsão para 2024 e a diferença entre pagamento por rendimento ou por amortização de principal. Então, esse é o que se propõe esse vídeo aqui. Bom, voltando, então, o que justificaria esse nível de desconto aqui, esse amassamento de cota que a gente já está enxergando faz mais de 2 anos, tá? Essa é a grande pergunta do vídeo. E quanto vai pagar em 2024? Então, vou começar pelo tema mais fácil, quanto vai pagar em 2024. Então, como vocês bem viram aqui, está pagando 16,4%, mas em 2024, a esse preço da cota que está, o fundo vai pagar e se propõe a pagar um guidance de 85 centavos a 1,10 por mês. Quando você calcula isso com base na cota mercado atual, né, você chega à conclusão que esse fundo vai pagar aqui aproximadamente entre 12 a 15% de dividendos no próximo ano, né? Então, se a gente colocar uma média aqui, vamos pagar 13,5, né? Isso seria a expectativa de pagamento desse fundo aqui
para o ano de 2024, o que é um ótimo nível de dividendo, quando a gente compara com os pares, né? Então, esse fundo ele vem pagando 16, já fazem quase 2 anos aqui, e ele deve pagar esse nível aí de 12 a 15% no próximo ano a este preço de cota. Logicamente, se a cota cair mais, esse dividend yield sobe, inclusive podendo voltar a esses níveis de 16, caso a cota continue a esse nível de amassamento que está, ou caia ainda mais com essa divulgação de rendimento menor do que está sendo efetivado no presente ano, que é 1,20. Né? Queira ou não queira, é uma redução de nível de rendimento. Então a gente vamos observar, vamos ficar de olho se isso aí vai refletir na cota e vai criar talvez uma oportunidade de compra ainda com PVP ainda menor, né? Eu acredito que não, mas temos que acompanhar de perto. Bom, agora a gente já viu o guidance aqui 2024, então a gente está falando de ir para 16% para um range de 12 a 15, que ainda é um range muito bom para esse mundo nosso dos FIINFRAs, né? Dentro aqui do cash flow do fundo, eu vou analisar aqui a DRE do fundo com vocês, né? Mas antes disso, queria fazer uma leitura no comentário do gestor, né? Então, o gestor coloca aqui, basicamente, que no regulamento dele, né, a distribuição pode ser feita, basicamente, por distribuição com uma amortização de rendimento ou amortização do principal, né? Ela pode ser feita das seguintes maneiras. Se a gente assiste a live do terceiro trimestre do fundo, o que o gestor fala sobre isso, né? Uma coisa é eu falar, né? Outra coisa é o gestor do fundo falar. Então, o gestor fala o seguinte, que a amortização de rendimentos, que é essa componente, primeira componente aqui, ele estaria pagando o equivalente ao spread, e que a amortização do principal dele, ele está pagando o IPCA, correção monetária, acruada. Né? Então, é isso que o gestor relata lá na live, para quem tiver curiosidade de assistir, minuto 17,30. Então, assistam lá que vocês vão ver o gestor respondendo isso, que a amortização de rendimento seria spread, e a amortização do principal seria a correção monetária acruada, tá? Não é a presente data, ele fala de correção monetária acruada. Bom, quando a gente vai para o DRE, o que a gente vê? Basicamente, desde o ano passado, né, esse fundo aqui, marquei na linha amarela, ele vem distribuindo essa amortização, como descrita como amortização de principal, que seria, pelo que o gestor falou, essa amortização do IPCA acruada, né? Mas, quando a gente vem e dá uma olhada com mais calma no DRE aqui, o que a gente percebe? Duas componentes verdes aqui, perceba, uma entrada de 1,1, uma entrada de 2. Então, quais são essas componentes? Primeira, spread das debêntures, tá? Que R$2, ou seja, isso aí seria o componente IPCA mais spread, essa aqui é o spread, R$2, tá? E a gente vê aqui também esse R$1,1, que é a correção monetária das debêntures. O que é a correção monetária das debêntures? É, de fato, o IPCA, né? Então, como que o fundo está pagando mais 1,4 além desse 1,1 do IPCA? Né? Esse ponto que gera uma certa dúvida. Né? Pela fala do gestor, isso aqui seria um IPCA acruado que ele está distribuindo agora no presente momento, tá? Com viés de principal. Mas o moral da história, né, é que o fundo, em linhas gerais, sem considerar essa linha número 1, que é ganho e perda de capital, porque ela é afetada muito fortemente pelo fator exógeno, que a gente conhece bem, que é o que? Marcação a mercado diária das debêntures, né? Que faz jogar para positivo ou para negativo, esse ganho aqui. Ou seja, não vamos avaliar esse valor exógeno, mas vamos para dentro do fundo, praticamente avaliando essas entradas, 3,1, e as saídas aqui, se a gente soma todas as saídas, estaria dando 4,1 nesse mês de outubro, né? Ou seja, no cash flow estaria negativo, se vocês concordam comigo, ok? Bom, se o cash flow está sistematicamente negativo, né? Então, assim, é isso que a gente teria que avaliar, se o cash flow está todo mês para negativo, ou é só nesse mês que ele está para negativo. Porque se o cash flow estiver para todo mês para negativo, né? No DRE do fundo, o que vai acontecer? Mesmo em sendo regime competência, a gente veria a cota patrimonial, né, baixando, inclusive significativamente, porque a gente viu basicamente R$1 aqui nesse mês. Então, se nos demais pontos aqui da curva, né, esse R$1 estivesse presente aqui, a gente estaria vendo o valor patrimonial do fundo, o VP do fundo, caindo abruptamente, não é verdade? E como é que a gente pode verificar isso aí? Bom, a gente pode consultar aqui o VP do fundo, diário. Eu fiz esse exercício por curiosidade, peguei todos os meses do fundo, né, 2021 para 2022, para avaliar como é que estava o VP desse fundo aqui. Eu trouxe alguns dados para a gente tecer alguns comentários. Bom, ponto central. Quanto que o fundo fechou database em novembro do mês passado em termos de VP? Veja comigo, dia 30 de novembro de 2022, eles estavam com VP de 96,5. Beleza? Estão vendo bem esse número aqui? 96,5. Lembrando que esse VP, logicamente, é afetado por tudo, os ganhos e perdas de capitais, marcação ao mercado, enfim,
a gente tem que avaliar com muito cuidado, muito critério também. Mas fazendo uma leitura assim, um pouco simples até, novembro do mês passado, 96,5, e quando a gente vem para o dado de 2023, que é esse dado aqui ao lado, por coincidência, o fundo continua com o VP de 96,5 no dia 29 desse mês aqui. Logicamente que tem N fatores que contribuem para esse VP estar sendo carregado ou não. Por exemplo, desde o início do mês aqui a gente vê o VP aumentando de 94 para 96. Então, coincidência ou não, o VP não mudou em um ano, né? Quando a gente compara a mesma data base. Embora, quando a gente vai para as médias aqui, a gente percebe que o fundo passa por momentos médios, VP mais baixo, por exemplo, no mês passado de outubro, né, um VP médio aqui de 94, né, e esse mês a gente estaria falando um VP médio de 95. Já quando a gente vai para o mesmo período do ano passado, se você fizer a média do VP, a gente estaria falando um VP de 96,5, 97, praticamente, né. Então, se a gente for comparar em termos médios de VP, se a gente pegar a média do período, sim, você percebe uma redução no VP. Você percebe essa redução da ordem de R$ 1 a R$ 2. Então, coloquei um comentário aqui. Sim, o VP do fundo, a gente percebe uma alteração no decorrer de um ano, né, de R$ 1 a R$ 2. A gente não consegue caracterizar nem definir aqui quais são os indicadores que estão fazendo essa VP baixar, porque pode ser N indicadores, né? Como eu falei para vocês, a gente pode estar comparando o período de marcação ao mercado que está jogando contra com um período que está jogando pró, né, no ano passado. Mas em média, sim, a gente percebe uma VP um pouco menor do fundo aqui. Bom, dito isso, né, beleza, se a VP tiver baixado R$ 1 a R$ 2, né, que é essa faixa que a gente conseguiu visualizar aqui, isso justifica a cota do fundo ter caído R$ 10, né? Essa é a grande pergunta. Parece que não justificaria, né, a cota do fundo ter caído R$ 10 com o patrimonial do fundo caindo R$ 1, por exemplo, 1,50, que seja. Então, essa é a leitura que eu gostaria de fazer junto com vocês aqui relativo a isso. Bom, o fundo, como a gente viu aqui, parece não estar acabando, não é verdade? Então, o patrimonial do fundo não está sendo denegrido, porque ele está com 96,5, idem, estava na mesma database do ano passado, ou seja, ele está com nível de patrimonial muito próximo. Relembrando que componentes que podem agregar a patrimonial são componentes de ganho e perda de capital, por exemplo, gestão ativa, o fundo fez uma compressão de spread, né, componente carrego pode agregar o valor patrimonial, pode fazer o patrimonial subir, principalmente componente marcação a mercado, isso influencia muito o patrimonial também. Então a gente teria que fazer uma análise muito cuidadosa aqui para perceber, né, o que de fato está acontecendo. Mas, para tranquilizar a todos, né, certamente quando a gente olha essa distribuição do principal, que está marcada em 1,4 aqui, se você avaliar, logicamente, isso aqui ao decorrer de um ano, a gente estaria falando que o fundo distribuiu, por exemplo, R$ 14 de principal aqui, né? E como que o VP só baixou R$ 1? Então, como é que a gente responde essa pergunta? Perceba, então, que de fato essa amortização de principal com viés de principal tem a ver com a fala do gestor aqui, de IPCA acruado, né? Que ela não está reduzindo significativamente o VP do fundo, né? Então, é essa leitura que eu queria fazer com vocês aqui, basicamente pegando da fala do gestor do relatório do terceiro TRI, que fala que a amortização do principal está sendo IPCA acruado, correção monetária, né? E quando a gente faz esse exercício aqui, somando todos os valores distribuídos no último ano aqui, e já faz 2 anos que o fundo está fazendo isso, a gente percebe que tem uma certa coerência com o nível de VP que o fundo trabalha, beleza? Então, existe justificativa para o fundo estar amassado da maneira que está? No meu entendimento, esse nível de amassamento aqui realmente não teria uma justificativa plausível em se tratando de sustentabilidade do fundo para distribuição a longo prazo, porque a gente percebe que a VP realmente não está sendo extinta, né? O VP do fundo não está descendo subitamente, né? Mas pelo contrário, ele está com uma leve tendência de descer. A gente não sabe ainda se é só pela distribuição dessa amortização com caráter de principal ou por outros fatores, teria que fazer uma análise bem cuidadosa disso, mas o fundo não está acabando, né? Perceba, nível de patrimonial muito próximo, e às vezes isso é uma oportunidade, né, pessoal? Não é nenhuma recomendação, mas um fundo bom desse, negociando a 0,94, né? Um fundo que está pagando 16% de yield esse ano, e que no próximo ano, como a gente viu bem aqui, tem um guidance para pagar entre 12% a 15%, né? Não é qualquer fundo que consegue fazer isso, ainda mais com ativos bastante seguros, né? Nessa parte de energia, sendo transmissão e geração. Então fica aí a recomendação de estudo para todos, não é nenhuma recomendação de investimento, tá? Mas é a leitura do relatório do mês, esse fundo aqui, e a análise. Um grande abraço.